Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Jenny Hall Variedades com Foco em Decoração. Hoje trouxe para vocês a Thaís Boldrin, uma design interior que trabalha na área há 5 anos. Olá Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem. Como é que você tá? Estou bem, e você? Que bom, estou bem. Thaís, quando e como começou você nessa área, assim? Como é que você se viu nessa área, que você realmente quis essa área? Então, para começar, inicialmente acredito que foi aos 5 anos de idade, quando eu comecei a mostrar interesse por isso. A partir dali, eu segui a vida, estudando, trabalhando em outras áreas, e quando eu me mudei para Blumenau há 9 anos, eu resolvi ir atrás do meu sonho, que foi quando eu resolvi fazer o curso de designer de interiores, e desde então eu trabalho na área. Que bom, que legal, né? É tão bom quando a gente encontra realmente o que a gente quer, né? E seguir um sonho é bem bom. Parabéns. Obrigada. Quais os métodos que você utiliza para entender o que o cliente deseja, quando o cliente chega até você? Sim, na verdade existem vários métodos, né? Mas inicialmente a gente tem que pensar o quê? Fazer uma reunião com o cliente, porque é muito importante que a gente tenha um briefing. O briefing ele é o quê? A gente vai fazer algumas perguntas para o cliente e a gente vai estar também mostrando algumas imagens de referência de acordo com o que o cliente vai passando pra gente que ele quer para o ambiente. E aí com isso a gente consegue estar elaborando um layout para poder estar apresentando um projeto posterior para o cliente. Nesse primeiro momento, então, você realmente só colhe informações? Isso, a gente recolhe informações porque a gente precisa entender as cores que o cliente gosta, o estilo dele, o que ele não gosta também, que ele não quer para aquele ambiente. E daí com isso a gente trabalha a funcionalidade dele, né? Entendi, nossa, que bacana. Essa é uma situação em que você precisa apresentar um projeto para um cliente, mas existe casos que você faz a decoração sem projeto. Isso ocorre como, assim, mais ou menos? Então, tem algumas situações. Tem a consultoria que a gente pode estar fazendo, que daí no caso acompanha o cliente até uma loja para poder estar fazendo a compra ou a diversas lojas, depende do que ele precisa. Como a gente pode ir até a loja também, separar as peças e depois o cliente vai e escolhe. Tem lojas que mandam as peças para casa do cliente também. A gente monta a composição e o cliente define o que ele quer para aquele ambiente. E tem o caso também que a gente pode estar fazendo, que seria como se fosse uma reforma express, que é algo mais rápido, no caso, do que uma reforma longa. E é uma situação em que ou o cliente se muda para aquele ambiente, um apartamento ou uma casa, e já existem móveis e ele pode estar querendo que só seja feita uma adequação para ficar mais com a cara dele, o estilo, né? Ou o caso também do cliente estar se mudando, montando uma loja, algo do tipo, que ele queira tá fazendo tipo uma pintura, instalação de papel de parede, fazer a decoração com quadros, itens nessas áreas, assim, mas a parte tem que ser mais rápida, né, no caso. Seria realmente só para ir lá decorar e pronto. Isso, a gente Daí faz. não precisa um projeto, um layout, não. Daí isso, seria... nesse caso da consultoria express, né, ou do projeto, a gente não monta um projeto para apresentar. A gente vai montando isso em cima das informações do cliente. A gente estipula, aquela parede fica melhor colocar um papel de parede, ali a gente vai fazer a pintura em tal cor, e aí o cliente vai definindo, porque precisa ser tudo muito rápido, né? Que seria o Express. Né? Que seria o Express. E aí com isso é como se fosse uma mini reforma. O cliente vai mudar o layout do ambiente sem estar fazendo uma reforma muito grande. No caso, tem os dois lados, então. Isso, se quiser fazer uma reforma mesmo... imagina assim que ele tem a sala e ele tem um painel. Só que é um painel liso, ele quer fazer alguma coisa diferente. A gente pode estar colocando um efeito com iluminação, por exemplo, um LED. Pode estar colocando um painel ripadinho em uma das etapas do painel, para poder fazer um diferencial mesmo, para deixar ele mais com a cara do cliente. Que identidade do cliente. Isso. Que bacana. Após esse, como é que não falou? Briefing, como é que fala? Briefing. Isso. Como que funciona o processo? Depois que ele realmente, quando não é o Express, quando tem que ter um projeto, tem que ter todo um layout, como é que funciona? No briefing, quais são as informações que a gente recolhe? A gente pega as medidas do local e a gente pega as informações do quê? O estilo, cores que o cliente gosta, que ele não gosta, e a gente reúne todas essas informações após o briefing feito, senta e começa a montar o processo criativo. Geralmente ele é feito em equipe, né? Não é feito um processo sozinho, a não ser que a pessoa trabalhe sozinho. Aí no caso, o que é montado? A gente passa todas essas medidas para o projeto, para o programa, e aí a gente começa a fazer a elaboração de layout. Então ali a gente faz a distribuição de mobiliário, de acordo com o que o cliente falou que ele precisava para aquele ambiente. A gente tem que ver também a questão de funcionalidade do espaço, né, para que o cliente possa ter uma circulação boa, qual que é a melhor distribuição que fica, né, no caso.
Feita a distribuição, a gente coloca os componentes. Aí a gente vai pensar num tapete, num quadro, a iluminação, se vai ser uma iluminação direta, indireta, aonde que a gente vai colocar esses pontos, vaso, e aí vai entrando esses efeitos mais decorativos, né? Tudo isso no projeto daí? Isso, chega tudo pro isso cliente no com isso projeto. mais ou menos meio pronto? Isso. Quando o cliente ainda não tem muito a visão do que ele quer, a gente faz a apresentação do pré-projeto, que é antes dele ir para a etapa final. Nesse estágio, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar apresentando para ele o projeto, por exemplo, no 2D. Sim. Dentro do próprio programa. O cliente definiu, fez as alterações depois, ou tipo, já aprovou naquele momento, a gente passa para a etapa de renderização. Que daí é quando a gente faz pra imagem ficar com aquele efeito mais real. Que fica muito mais legal, né? Isso, daí realmente se ver a pessoa dentro. consegue se ver. Tem a possibilidade também de, quando a gente entra nessa etapa, colocar para o cliente poder estar vendo, né, todo o ambiente, por exemplo, com óculos de realidade virtual também. Nossa, não acredito. Que é muito legal. Então, ele legal. Consegue se ver dentro do ambiente no imaginar, projeto. com as cores, tudo. Daí, tudo isso tem uma noção. Isso, tem que ser tudo pensado nos detalhes mesmo. Tipo, tem que ser tudo bem programado para ficar o mais real possível. Muito legal, muito bacana. Sobre o uso de cores, como é que é feita a definição daí? Ele mesmo que tenha escolhido as cores dele, mas ele quer ver como é que você faz as escolhas das cores daí, com os móveis, tudo, como é que funciona? Sim. Às vezes o cliente chega e coloca umas propostas pra gente que são bem diferentes, né? Algumas cores um pouco mais ousadas, outros já gostam de cores mais neutras. Então o que a gente faz? A gente procura entender as cores que ele gosta e as cores que ele não gosta, que é o principal. Então com isso a gente vai filtrando as informações e monta a paleta de cores pro cliente. Ah, que bacana, que legal. E o uso de itens como tapetes, quadros e vasos luminários, se eles no caso, como tu montou ali pra ele as cores junto, como é que tu faz pra combinar com tapete e vasos, ou você vem depois? Geralmente no briefing a gente já recolhe as informações, né? Só que daí durante o processo criativo, quando a gente monta o layout, a gente começa a estipular ali as informações, a gente consegue estar desenhando melhor toda essa estrutura. Então, por exemplo, se o cliente fala pra gente, olha, eu gosto de geométrico, só que daí tá tudo neutro. Então o que a gente faz? A gente ousa e coloca um tapete com efeito geométrico, se o tapete vai ficar bem aparente, por exemplo, numa sala. Num quarto, onde o tapete já vai ficar um pouco mais neutro, dependendo da posição da cama, a gente pode estar jogando um tapete com uma textura um pouco mais confortável. Então a gente trabalha mais num linho, num tecido que tem uma característica mais aveludada, para ficar um pouco mais confortável. Entendi. Mas se o cliente ele vinha assim cru, não conhece nada, ele vê, procura por aí referências e quer misturar muitas coisas. No caso lá, o industrial com o romântico. Como é que tu consegue passar isso pro cliente sem falar que tá feio, que tá errado? Na verdade, a gente não acaba falando. A gente mostra pra ele realmente o que ele pediu, né, dentro da ideia dele. Mas a gente também vai fazendo as definições, mostrando, olha, tem que ser nessa medida, tem que ser nessa altura, por uma questão de conforto para o cliente também. E nessa questão, quando a gente monta o projeto e mostra para o cliente como que tá ficando, o cliente ele já consegue visualizar se aquilo vai estar combinando ou não. Ali no próprio processo criativo, às vezes a gente coloca as cores que o cliente sugeriu, que ele falou que gostava ou não, e aí a gente vê que não bateu. Aquelas cores elas não se combinaram entre si. Então, se as cores não se combinaram, ali mesmo já é bolada uma estratégia de uma outra cor que seja próxima àquela, ou a gente entra em contato com o cliente e fala, olha, ficou dessa forma, acho que não tá tão legal, o que você pensa que a gente pode estar, alguma outra cor que possa estar usando, e já indica algumas cores também, porque daí já fica facilitado pro cliente poder entender, né? Porque tem clientes que conseguem já visualizar o que querem, mas tem clientes também que não conseguem visualizar, e aí a gente tem que lidar conforme cada cliente também. Entendi, bem bacana. Muitas pessoas acham que para contratar um design interior vai levar um grande investimento ou um grande gasto, um grande custo. Eu queria saber se é isso mesmo que funciona, se é dessa forma. Na verdade não, porque assim, cada profissional ele tem em si o valor agregado que ele cobra para estar fazendo o projeto. Tem profissionais que cobram por ambiente, tem profissionais que cobram por metro quadrado, varia muito de acordo com cada profissional. Mas o que acontece? A gente tem que analisar o que o cliente precisa, né? E aí sim a gente acaba estipulando
o valor que vai ser cobrado para a execução daquele projeto, daquela obra, porque depende muito do que o cliente quer também. A gente consegue, dentro de uma consultoria, estar fazendo grandes mudanças dentro de um ambiente, sem estar agregando um valor muito alto. E a questão de a contratação de um profissional é justamente para que seja gerado uma economia geral na obra, porque a gente consegue, com o projeto, estar estipulando materiais, tá vendo recursos mais acessíveis para que fique dentro do orçamento do cliente, e com isso a gente está gerando também economia na obra e evitando desperdício durante todo o processo. Com isso, o cliente sai ganhando e a gente também tendo trabalho. Verdade, porque se a gente for sem noção, vai comprando tudo sem ter nenhum controle, sendo que vocês sabem certinho o que comprar, no momento que comprar e quando comprar. Porque tem as etapas do projeto, né? Então, o que acontece? Cada etapa a gente já formula os materiais necessários para aquilo, justamente para evitar desperdício e retrabalho. Entendi. Então, pessoal, o assunto tá muito interessante, mas temos que ir pro comercial e já voltamos. Você sabe a diferença entre as vacinas importadas e as vacinas nacionais? A vacina importada é a mais recomendada, porque tem eficácia muito maior quando comparada com a vacina nacional. Isso porque o cuidado é maior durante o transporte, o armazenamento e também na administração, que são fatores essenciais. Atenção, somente os veterinários são as pessoas capacitadas para avaliar a saúde do seu animal. Marque sua hora para realizar a vacinação dos seus amigos.